Paulo, eu tenho a impressão que ao invés da palavra onipresença que você colocou aí, eu acho que você quis perguntar foi onde fica a onipotência de Deus, não é? Onde fica a onipotência de Deus? Quer dizer, isso é uma dúvida que geralmente atinge o coração dos céticos. Geralmente é isso, né? Porque o último argumento que o cético usa é justamente nessa área onde entra o mal, né? Onde entra o mal. Então, quando chega na hora do mal, aí o cético se acha vitorioso e diz assim, tá vendo? Tá vendo? Deus não existe. Ou então, se Deus existe, ele é impotente. Ele não tem potência, ele não é onipotente. Ele não tem potência porque ele não conseguiu evitar o mal. Né? Não conseguiu evitar o mal. Então, esse é o argumento final, o argumento mais forte que os céticos têm. E geralmente você consegue dobrar o cético quando você vence esse argumento, quando você mostra para ele isso aí. Mas é uma tarefa difícil. É uma tarefa difícil. Por quê? Porque o ceticismo, enraizado no coração, é uma coisa que vem desde a queda de Adão e Eva, e, portanto, é uma coisa que já está imiscuída no DNA, está imiscuída no profundo cerebral, lá nas entranhas da alma, e aí você limpar a alma nessa profundidade é complicado, é muito complicado. É por isso que nós católicos cremos num lugar intermediário entre a morte e o inferno, ou entre a morte e o céu, um local intermediário, você pode chamar do jeito que você quiser. Eu particularmente chamo de Vale da Sombra da Morte. Então, neste local é onde o próprio Cristo, baseado na carta de São Pedro, o próprio Cristo desceu aos espíritos e pregou aos mortos. Então, lá é o próprio Cristo quem vai tentar demover aquela alma cética, tentar tirar aquela alma do ceticismo, porque é uma obra tão complicada que só um milagre de Deus para tirar alguém do ceticismo. Só um milagre, tá certo? Mas eu vou tentar aí dar duas respostas tímidas, pequenas, sobre isso, porque afinal de contas eu não sou Deus, não tenho conhecimento de Deus, nem nada, então não tenho como falar, mas o que eu ia lhe dizer era duas coisas. Em primeiro lugar, o mal é para a teologia o maior mistério de todos os mistérios da criação. Ou seja, de todos os mistérios da criação, o maior mistério é o mal. O mal, de fato, é um mistério. E é um mistério já na sua essência. E por quê? Porque se Deus é bom e tudo que ele criou é bom, e, portanto, ele só tem bondade, e tudo que ele fez foi bondade, como é que apareceu o mal? Não é? Então é um mistério profundo e terrível. E ainda digo mais, quando houve, por exemplo, nessas fábulas em que falam das histórias de anjos, e que fala que, é claro que eu estou te dizendo, essas fábulas todas são baseadas em fatos reais, todas, né? Só que eu não tive acesso ao fato, eu tive acesso apenas à fábula. E nesta fábula, quando um ser celestial vai conversar com Deus, tipo um anjo, um querubim, uma coisa assim, vai conversar com Deus e pergunta acerca do mal que ele encontrou no coração de alguém, Deus não respondeu a este ser, não respondeu. Ele disse, não se meta, como se dissesse assim, não se meta onde não é chamado. Ou seja, isto não é assunto para você. Isto não é assunto para você. É como se dissesse assim, se você não é mal, então não olhe para o mal dos outros. Não olhe para o mal dos outros. Então, se você é bom, fique feliz, fique tranquilo, fique satisfeito, fique confiante e vá em frente. E não olhe para o mal dos outros. Porque o mal dos outros resolvo eu. Eu, no caso Deus, né? Eu resolvo eu. Porque Deus é quem vai resolver isto. E é um mistério profundo de como o mal nasceu, tá certo? Então, essa segunda parte da resposta, eu vou abrir um outro áudio para não ficar isso aqui muito longo, mas a primeira coisa que a gente tem que ver é que Deus não quer que nós procuremos saber a origem do mal. Deus não quer saber. Até porque o mal é tão perigoso, tão insidioso, que quando uma pessoa vai cascavear atrás de saber do mal do outro, este mal pode chegar e entrar em você. Não sei se você se lembra que lá no livro de Atos tem um momento em que uns chamados exorcistas populares foram tentar tirar o demônio do coração de uma pessoa lá, e o que é que aconteceu? Eles muito orgulhosos, muito presunçosos, achando que poderiam expulsar o demônio. Quando foram fazer a expulsão, o que é que aconteceu? Os demônios entraram neles e eles quase que se arrebentam. Eu acho até que eles se arrebentaram mesmo, tá certo? Então o mal é perigoso e o quanto possível nós devemos nos manter longe dele, tanto em pensamento, como em palavra, como em ação, ok? Vou passar aí para o segundo áudio. Prezado Paulo, pondo toda a fé de que você está sendo 100% sincero e honesto e está de fato como uma alma humilde na presença de Deus, tentando ter uma resposta, né? Embora, como ele mesmo disse, nós não devemos procurar ter conhecimento do mal em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Mas, uma vez que eu estou observando humildade no seu questionamento, eu vou tentar a loucura de lhe dar algumas respostas da minha própria curiosidade, até desrespeitando a Deus, porque eu também fui curioso e fui atrás, e acabei obtendo algumas respostas, embora tímidas, embora meio enubladas, ainda meio enevoadas,
com algumas dúvidas que podem ter restado, mas aquietou meu coração, tá certo? Então vou te passar aí. Pois bem, quando Deus criou todas as coisas, o primeiro ser vivo criado, que fosse diferente deles, que não era a própria Trindade, era um ser criado mesmo, a partir da consciência de Deus. Então esse ser foi chamado de Filho da Luz, que no original seria o Lúcifer, né? Então seria o primeiro ser criado. Enquanto esse ser estava só e não havia outros seres na criação, estava tudo muito bem. E então Deus foi criando, aumentando a criação, aumentando a criação. Bom, o que é que acontece? Existe um pecado que só aparece no coração da gente quando nós estamos em contato com os outros. Ou seja, é um pecado que só aparece quando nós estamos em comunidade. Não aparece o pecado assim, vamos dizer assim, da pessoa isoladamente. Não aparece, tá certo? E eu vou já lhe dizer que pecado é este. Pois bem, quando a criação começou a aumentar e começou a aparecer então todo o corpo de anjos, todo o corpo de arcanjos, todo o corpo de querubins e serafins, etc., aí esse ser, por ter sido o primeiro criado e por ter recebido de Deus uma missão gloriosíssima e honrosíssima, que é ser chefe das orquestras de Deus. Ou seja, portanto, quando a gente fala, por exemplo, das músicas da Terra e começa a dizer que as músicas são muito feias, pode apostar que são invenções do diabo para enfeiar a música. Porém, como na Terra tem muitas músicas lindas, podemos dizer que na cabeça do diabo também tem músicas lindas. Porque ele é o grande maestro, o grande inventor, o grande compositor celestial. Né? É claro que depois do pecado, ele, de certo modo, eliminou as músicas bonitas e deixou só as feias. Então, os homens também, com sua criatividade e sua inventividade, também conseguiram fazer muitas músicas bonitas. Sem dúvida, podemos não tirar completamente o mérito dos compositores nossos, né? Mas como as ideias vêm do profundo do subconsciente e nós não sabemos de onde vem, então muita música que está aí bonita são também produtos de um anjo maligno que se rebelou contra Deus, tá certo? Pois bem, mas vamos voltar. Então o primeiro ser, esse arcanjo, quando Deus criou o restante da criação e muitos anjos surgiram então, né? Anjos, querubins, serafins, etc. Ele, por ter sido o maestro, ter recebido uma bênção especial e ter sido o primeiro criado, ele se achou no direito de ter algum privilégio perante os outros, né? Então observe aí como é que o mal nasceu, né? Como é que o mal nasceu? O mal só aparece quando estamos em contato com outros, quando existe uma comunidade. Então, ele quando estava sozinho, o coração estava tranquilo, estava sereno, estava humilde, etc, etc. Quando a criação foi criada e cada um dos outros foi recebendo suas missões, aí ele começou a sentir no coração, isso aí que nós podemos identificar, que tipo de pecado foi esse. Alguns dizem que foi a inveja. Alguns dizem que foi inveja, mas eu não vejo muita inveja. Se ele era o maior de todos, ele ia invejar quem? O único que ele podia invejar era Deus, né? Que era maior do que ele, né? Então, para mim não é inveja. Então, que espécie de pecado surgiria quando você entra em contato com os outros? E principalmente quando você reclama uma posição privilegiada para você. Para mim, esse pecado se chama orgulho. Orgulho, que a Escritura Sagrada e os grandes mestres cristãos chamam de soberba. Soberba. Então parece que o mal nasceu num coração soberbo, num coração que criou a soberba, num coração que se sentiu inferiorizado, embora sem ser inferiorizado, e foi exigir de Deus uma postura de privilégio, tá certo? Então parece que isso aí foi o início, né? Mas isso é apenas uma das muitas respostas que eu recebi e uma resposta ainda meio tímida. Mas com certeza o orgulho é o maior de todos os pecados. Com certeza é isso, ok? Então se eu encontrar uma outra resposta eu te passo aí. Valeu, fica com Deus, saúde e paz, tudo de bom.